e quando a gente vai num casamento bíblico mesmo, né, o que Deus criou para o homem é um casamento exclusivo, é um casamento, é um amor sacrificial, né? Existe a fidelidade. E quando a gente escuta, né, falar sobre casamento aberto, gente, as pessoas começam pregando assim, ai não, casamento a dois é prisão. Um casamento aberto é como se você fosse livre, é como se fosse uma evolução do casamento. E vamos ser sinceros, a gente concorda com o casamento a três. A gente tem que ser sincero. Sim. Nós concordamos, mas sendo Cristo a primeira pessoa do nosso casamento. Na verdade, um casamento nunca deveria ser a dois, sempre deveria ser a três, sendo Cristo a primeira pessoa do casamento. Agora a gente vê uma nova geração, Vitor. A gente vê esses jovens adultos, eu estou falando assim, não falo nem dos menores, porque eu acho que os menores, se a família não for estruturada realmente com princípios bíblicos, os pais vão perder os filhos. Eu estou falando de uns jovens adultos entre seus 20 e 30 e poucos anos. Para eles, já é normal você experimentar o que você quiser, você fazer o que você quiser. Isso, para eles, é uma forma de liberdade, é uma evolução. Então, uma coisa que eu acho errada, assim, a vida é sua, você faz o que você quiser. Ui. Então, assim, isso é uma coisa, a vida é sua, você faz o que você quiser. Não, a vida não é sua. Um dia você vai ter que dar conta da sua vida. A vida foi dada a você por Deus. Né? Você foi concebido pela sua mãe. Então, assim, se você é pai, quando você chega um filho e fala assim, mãe, a vida é minha, eu faço o que você quiser. Não, primeiro, você não pode fazer o que você quiser. Você mora na casa dos seus pais, você não paga aluguel. Né? Então, assim, lá em casa eu me lembro que assim, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Não. Os nossos filhos nunca teve direito de fazer o que quer, principalmente morando com a gente. Outro dia, eu vou contar uma história bem rápida, o Davi falou que queria fazer um investimento. E eu fui contra. E ele falou assim, mas o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser. Eu falei assim, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas fala o seguinte, se você investir esse dinheiro nisso aí, você esquece, a gente perde o acesso. Eu falei pro Davi, você perdeu o acesso ao seu pai, eu não quero mais falar com você. Então, assim, eu tive que confrontar ele não morando em casa, porque eu descobri isso quando a minha mãe não falou comigo, eu estava num relacionamento tóxico, ela falou assim, eu não vou falar mais com você. Então, às vezes, a gente tem que agir com os nossos filhos com um momento assim, agora você está acordando, você está literalmente cortando a cena, porque quando é uma coisa para proteger, né? Então, eu queria falar, quando a gente está falando de casamento aberto, chama-se Open Marriage, foi na década de 1970, o Open Marriage, especialmente com um livro chamado Open Marriage, escrito por George e Nena O'Neill. E hoje temos termos como poliamor, não monogamia, consensual e casamento aberto são normalizados em séries, filmes e redes sociais. Então o nome hoje é poliamor, já não é mais... Né? Casamento aberto. Casamento aberto. Então, assim... Nem monogamia. Isso. Então, assim, isso reflete o quê? Isso começou o quê? Esse livro 1970. foi escrito em 1970. 1970. E o livro foi escrito em 1972. Não tem muito tempo. Então, isso reflete a perda do valor da aliança e a substituição de compromisso por desejo momentâneo. Então, assim, você jovem, você tem vontade. O sexo foi criação de Deus. O sexo é feito para ser feito como Deus estipulou. Então, assim, você fala assim, mas isso é a sua visão, Vitor. Não. A minha visão é bíblica. E a minha visão, a Bíblia é o livro mais confiável no mundo. Então, se você não acredita na Bíblia, você vai acreditar nesses caras que a gente vai citar aqui. São caras que criaram esses movimentos e, na realidade, você é um discípulo de George e Nena O'Neill. Foram eles que estimularam, né, essa coisa a entrar. E entraram. Agora Hollywood abraçou, aí a novela abraçou, aí todo mundo começa a abraçar. Agora, se você for até, faz uma pesquisa aí, quantos casamentos abertos duram? Né? Qual é a longevidade de um casamento aberto? A gente sabe, alguns atores, atrizes, né, que já falaram aí abertamente sobre os relacionamentos deles, muitos já não estão mais juntos.
né? Porque quando a gente fala, na verdade, de um casamento, de um relacionamento, a gente está falando de uma união de homem e mulher, né? Não tem como, a gente está falando de fidelidade, exclusividade, segurança. Outra, gente, o impacto que tem numa família, para os filhos. Como, eu fico até pensando como que os filhos lidam com isso, porque é mamãe e papai. E aí, de repente, surge uma outra pessoa no relacionamento, porque se é um relacionamento aberto com o consentimento do cônjuge, Tá as preparado? crianças também estão sabendo, né? Está preparado para o número? Fala. O que você perguntou? Quantos, Qual o percentual? Qual o percentual dos casamentos abertos, a longevidade deles, né? Eles duram? 92% dos casamentos abertos terminam em divórcio. Claro. Porém, esse número nunca foi comprovado por estudos acadêmicos confiáveis, sendo mais repetido, né, como lenda urbana. Né? Mas aqui, ó, um estudo em 2019 que analisou o relacionamento não monogâmicos teve 1.658 participantes, experimentando várias formas de não monogamia consensual, mas esse estudo não mediu taxa de permanência dos casamentos abertos ao longo desse período. Para mim é uma loucura. São uma coisa assim... Aí fala aqui, o número 92% de falhas aparece frequentemente na internet, né? Assim, não dá para a gente comprovar, mas eu fico imaginando. Assim, sabe o que eu ouvi uma vez uma atriz da Globo falando? Ela era bem vocal, assim, né, a respeito de casamento aberto. Aí uma vez eu vi ela numa entrevista falando assim, gente, eu tô dando risada, mas é triste. Ela falou assim, eu falo, né, para o meu marido assim, tudo bem, você pode ter qualquer tipo de relacionamento fora do nosso casamento, mas só não vai se apaixonar. Não. Gente, como assim? Quer dizer, o cara tá tendo qualquer tipo de relacionamento e a mulher tá ok, mas só não vai se apaixonar. E aí, quando a gente volta para a Bíblia, né, a imagem do casamento é o quê? É Cristo com a igreja. Cristo teve 2 igrejas? Não. Cristo tinha a igreja. Era a noiva dele. Cristo foi fiel à noiva dele e a noiva dele deve ser fiel a ele. Né? Quando a gente vai fazendo essa comparação, Cristo entregou a própria vida dele para sua noiva. Gente, existe uma correlação ali de exclusividade, de fidelidade, de entrega total. Eu fico pensando, Vi, a gente, né, nós somos muito iguais em várias coisas. A gente, sei lá, gosta de praia, a gente gosta de esporte, claro, né? Vitor num outro nível que não é normal, né? Eu num nível normal perante a sociedade. Mas a gente tem, né, os mesmos gostos. Já é difícil, né? O nosso relacionamento, muitas vezes a gente ali se estressa e briga, e tem os desafios, e graças a Deus temos a graça e a misericórdia de Deus. Mas já é difícil. Você imagina uma terceira, uma quarta, uma quinta pessoa num relacionamento? Como que existe a confiança? Então, o problema é isso aqui, ó, que eu acho. Isso que me deixa triste. Entre os cristãos nominais, cerca de 25% já dizem que não vem problema nisso. Então, se você não vê problema nisso, você literalmente... Você está rasgando a Bíblia. Não é cristão, né? Mas eles são cristãos nominais. Porque você não tem como falar de que o cara não é. Aí agora tem uma igreja crescendo, né? Começa a formar tipo de teologia. A minha igreja aceita isso. A minha igreja aceita aquilo. A minha igreja... Você começa a criar a sua igreja, que é o evangelho segundo a pessoa. Deveria. Evangelho segundo fulano de tal. Tem uma religião no Brasil que é evangelho segundo Allan Kardec. É segundo ele. Você segue ele, você não segue a Cristo. Então, assim, o evangelho tem o evangelho de fulano de tal. Tem o evangelho segundo, né? Eu falo, tem um cara, Ed René. Segundo Ed René, o casamento é dele. Ele decidiu como é que é a igreja. Então, mas é isso que eu acho. Pelo menos o evangelho segundo Allan Kardec, eles não falam que são cristãos. Eu sei porque eu era então, mas eu tô dizendo... Agora, para mim, o que não pode me falar choca... que é evangelho, Júnior. Evangelho então, é isso que eu estou te falando. Para mim, o que me choca é você falar que é cristão e ser ok com um casamento que não seja monogâmico. Como assim, gente?